Tutti Frutti e Pirulito. Você conhece esses palhaços? Eu acredito que não, mas esse era o verdadeiro nome da dupla de palhaços mais famosa do Brasil. Eu estou falando do Patati e do Patatá. Lá na década de 80, surgiu um programa na TVE Brasil, uma emissora de televisão sediada no Rio de Janeiro, que antes se chamava TV Educativa do Rio de Janeiro. Na verdade, o nome Patati e Patatá era de um grupo circense e não o nome da dupla de palhaços. Na emissora carioca, o programa Patati e Patatá fez um verdadeiro sucesso, tanto que outras emissoras decidiram reprisar o programa. O SBT passou a reprisar Patati e Patatá em 1983. Junto com o programa, a emissora também produziu 3 discos, que foram lançados como Turminha Patati e Patatá. O nome levava ao termo Turminha porque o grupo era formado por 4 membros: os 2 palhaços, Tutti Frutti e Pirulito, a garota Pupi, que era uma bailarina, e o mágico Alakazam. Nessa época, as fantasias e as maquiagens usadas pelos personagens eram bem mais, digamos assim, precárias. Diferente de hoje, os figurinos e as maquiagens eram amadoras e davam aquele ar de que era algo bem caseiro. Ao lado do grupo, frequentemente, também apresentavam Rinaldi Faria e seu irmão, que faziam mágicas e cantavam. Além de festas e apresentações por todo o Brasil, eles também começavam a fazer sucesso na televisão. Mas um trágico acidente acabou colocando fim na carreira dos palhaços que arrancavam sorrisos das crianças brasileiras. As 2 pessoas que interpretavam os palhaços Tutti Frutti e Pirulito, infelizmente morreram em um brutal acidente de carro, assim como a garota Pupi. Depois do acidente e da morte dos integrantes da Turminha Patati e Patatá, o grupo circense foi perdendo cada vez mais força. Porém, ainda havia contratos para cumprir. E mesmo que os atores dos personagens tivessem morrido, era preciso cumprir toda a agenda programada. Foi então que a dona do grupo chamou alguns atores para interpretar os palhaços. Entre eles estavam o mágico Rinaldo Helder Faria, o Rinaldi, que eu citei anteriormente. Rinaldi não só fez as apresentações, como também passou a frequentar programas de TV com o grupo. Entre eles, o do Bozo, então encarnado por Arlindo Barreto. A nova formação até deu certo, mas durou pouco tempo. Os anos se passaram, até que em 1989, Rinaldi decidiu voltar com o grupo. Mas havia um grande problema. A dona da marca não quis continuar com o grupo. Felizmente, Rinaldi conseguiu que a marca fosse transferida para o seu nome, como permanece até os dias de hoje. Porém, a formação deixou de ser um grupo e passou a ser uma dupla. Rinaldi viu que o que chamava a atenção das crianças eram os 2 palhaços. Por isso, em vez de fazer um grupo chamado Patati e Patatá, ele fez 2 palhaços, um chamado Patati e o outro Patatá, mudando também o nome dos personagens Tutti Frutti e Pirulito. Conforme o tempo foi passando, Rinaldi se sentia melhor, fora dos palcos e trabalhando como empresário. Ele ganhou muito dinheiro com shows da dupla de palhaços, principalmente quando começou a fazer apresentações em escolas. Inicialmente, o plano era voltar para os programas de TV, mas não deu muito certo. As emissoras não demonstraram muito interesse e Rinaldi teve que optar pelo plano B. Nas escolas, a dupla costumava se apresentar de graça. Mas então, como Rinaldi ganhou tanto dinheiro? Ele era um visionário e viu uma oportunidade perfeita para alavancar seu negócio. As apresentações até eram de graça. Então, o lucro vinha das fotos que eram tiradas de cada aluno com a dupla de palhaços. Sabe como são as crianças, não é? Quando se empolgam com alguma coisa, é difícil tirar da cabeça delas.
Por causa do sucesso, Rinaldi convidou seu amigo Bozo para também fazer as apresentações. Certa vez, ele conseguiu levar até os Trapalhões nas escolas, com exceção de Renata Aragão, o Didi. Sabe o que é mais curioso nisso tudo? Nessa época, Rinaldi estava ganhando muito dinheiro e ele tinha apenas 17 anos de idade. Quando começou como mágico, ele era apenas um pré-adolescente. Mas antes mesmo de se tornar maior de idade, já era um empresário respeitado no ramo do entretenimento e com mais de 50 funcionários. Porém, Rinaldi sentia que podia ganhar ainda mais dinheiro com o Patati e o Patatá. Como? Bom, foi a mesma pergunta que ele fez. Foi então que ele teve a brilhante ideia de clonar os palhaços. Afinal, quem saberia se eram ou não os verdadeiros Patati e Patatá? Assim, Rinaldi podia fazer apresentações em várias escolas no mesmo dia e ganhar ainda mais dinheiro. Junto com a ideia de multiplicar as duplas, ele também começou a vender produtos que davam mais lucros do que as fotos. Sabe o quê? DVDs. Como resultado, Rinaldi ganhou discos de platina e de diamante em reconhecimento pela venda de 500 mil cópias de DVDs, sem falar nas mais de 1 milhão de cópias vendidas nas escolas. Na época, os discos do Patati e Patatá ficaram à frente até mesmo de artistas consagrados como Luan Santana. Devido ao sucesso, principalmente dos DVDs da dupla de palhaços, em 2011, o negócio de Rinaldi chamou a atenção, mais uma vez, do SBT. Em abril daquele ano, a emissora convidou os personagens para participarem do programa Carrossel Animado. Um mês depois, o programa estreou com um cenário repaginado e passou a ser chamado de Carrossel Animado com Patati e Patatá. A entrada para a televisão foi boa, tanto para Rinaldi quanto para a emissora. Os personagens se popularizaram ainda mais em todo o país, rendendo mais dinheiro para o empresário. Enquanto isso, Patati e Patatá faziam sucesso sem tamanho, atingindo até 3,5 milhões de telespectadores todos os dias. Em 2012, a dupla começou a fazer uma série de turnês que ficou conhecida como Volta ao Mundo. As apresentações lotaram as maiores casas de shows do Brasil, atraindo crianças de todas as idades. Além dos CDs e DVDs, Rinaldi também arriscou em outros produtos, como brinquedos. Afinal, Patati e Patatá não eram apenas personagens, mas uma marca comercial extremamente forte. Ao todo, foram mais de 700 produtos no mercado, rendendo ainda mais dinheiro ao dono da marca. Ovos de Páscoa, materiais escolares, livros infantis, canetas, canecas e tudo que é tipo de brinquedo do Patati e Patatá podiam ser encontrados no mercado. Mesmo com o sucesso nacional, Rinaldi sabia que podia ir um pouco mais longe. Em 2014, ele anunciou um tour pela Europa para apresentar as músicas lançadas no final de 2013. O curioso é que até mesmo as roupas dos personagens foram escolhidas de forma intencional. Você pode nunca ter percebido, mas o personagem Patatá representa a bandeira brasileira com as cores verde e amarelo, enquanto o Patati representa a bandeira americana com as cores branco, azul e vermelho. Patati e Patatá já se apresentaram nos Estados Unidos, na Bélgica e em muitos outros países, chegando a gravar alguns DVDs em inglês e dublagens em espanhol. Mas, recentemente, eles fecharam um contrato com a Discovery Kids e passaram a apresentar o programa Parque Patati Patatá, transmitido para toda a América Latina. Hoje, Patati Patatá é considerada uma das marcas de entretenimento que mais faturam. E foi assim que ela foi lançada do Brasil para o mundo.